Olá, amigos, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos. E o senhor, que é assinante do Clube Tempo e Dinheiro, vai ter mais uma tarde aqui nessa entrevista exclusiva com uma visão do mercado do boi. Vamos falar um pouquinho de curto prazo, já que naturalmente é algo que interessa aí para aqueles produtores que estão precisando fazer caixa, mas vamos também olhar com o Alcides Torres, o nosso amigo e fonte sempre presente aí da CEO da Scott Consultoria, que vai nos contar um pouco o que pode ser esperado para essa virada de semestre que já está quase chegando aí. Alcides, obrigado pela sua presença. Uma boa tarde para você, viu? Boa tarde, Giovanni. Obrigado pelo convite. Imagina, estamos sempre às ordens suas aqui. Alcides, vamos olhar bem o curtinho prazo. Nós estamos vendo que essa barrigada aí do boi, inclusive a referência de vocês de ontem aí, mostrou novas quedas em São Paulo. Isso daí tá no radar mesmo? Tem data para acabar? Ou já começa a entrar algum sinal desse tempo seco aí no Centro-Oeste, Alcides? Bom, Giovanni, é o seguinte, isso já, vamos dizer assim, já era esperado pelo mercado, não é? Como a gente teve chuvas boas ao longo aí desse quadrimestre, né, de 2024, e o preço não estava lá uma maravilha, então o pecuarista optou por segurar a boiada o máximo possível para ir ganhando aí meia arroba, uma arroba por mês, até chegar nesse momento crítico. E agora a seca ela vem de vez, né? Para de chover de repente, o dia fica curto, a temperatura cai e a qualidade do capim vai para o espaço, né? Então a gente tem hoje uma oferta suficiente para que os compradores montem as escalas sem muito esforço, tá? E em função disso o preço ficou frouxo, tá? Então no curto prazo é de estabilidade a queda, viu, Giovanni? Alcides, o fato da chuva terem chegado um pouco mais tarde aí no verão, também deixou um pouco mais tardio essa safra das águas aí, Alcides. Olha, nós estamos no ciclo de baixa de preço pecuário, né? A gente tem uma oferta Aham. muito grande de fêmeas. O recorde de oferta foi o ano passado, mas esse ano ainda a gente tem uma oferta boa de matrizes, tá? Por quê? Porque o preço do bezerro não está lá essas maravilhas. Então a gente tem uma pressão, a maior pressão para a queda da arroba do boi gordo é o tamanho da oferta de vacas. Então, Perfeito. Eu fiquei sem o som do Alcides, vamos ter que recomeçar, Arlesio. É, então você tira essa minha intervenção aí, Gleice, na edição, e eu vou recomeçar. Perfeito. Alcides, olhando os balanços dos frigoríficos, com exceção do Minerva, que teve um prejuízo no primeiro trimestre, é, todos os outros, é, Marfrig e, e JBS, olhando naturalmente o JBS só pelo bovino, é, é, o mercado notou, e segundo os informes, que apesar da sazonalidade fraca que é de venda de carne no primeiro trimestre, inclusive no mercado externo, ainda assim o mercado brasileiro conseguiu salvar um pouco da lavoura contra, por exemplo, o mercado norte-americano, onde o ciclo ainda do boi está pesando sobre JBS e Marfrig. Você concorda com isso, Alcides? O mercado brasileiro ajudou um pouco por conta dessa frouxidão do boi aí? essa é uma boa análise, tá? O que o mercado norte-americano tinha dado para esses frigoríficos que atuam no mercado global, tirou esse ano, tá? E o Brasil tem sido, como você falou, a salvação da lavoura, né? Nos Estados Unidos, que concorrem com o Brasil, é o menor rebanho dos últimos tempos, tá? Então a cotação da arroba lá subiu muito.
E aqui no Brasil é o contrário. Nós estamos com... A gente não pode esquecer que a arroba chegou a R$ 180 aqui, né? Que é dada, né? Então, Exatamente. isso melhorou o balanço dos frigoríficos de maneira geral, tá? E a situação é tão dramática lá no hemisfério norte que tanto o México como o Canadá, eles têm exportado bovinos vivos para os Estados Unidos para serem abatidos lá. E em função disso, eles estão comprando, o México está comprando carne brasileira, o Canadá está comprando carne brasileira e os Estados Unidos também estão comprando carne do Brasil, tá? Então, vamos dizer assim, até que esse quadro mude lá no NAFTA, né? Enquanto a gente ainda tiver com preços baixos no Brasil, essa deve ser o quadro, o cenário vigente, tá, Giovanni? Perfeito. De todo modo, se a gente olhar para a porteira para dentro, essa situação onde o mercado brasileiro, ou a indústria, vem se aproveitando um pouco dessa demanda um pouco mais elástica do Brasil, por outro lado, porteira dentro, o produtor não viu esse movimento, né? E ele tende a não ver esse movimento ainda positivo nos próximos dias ainda, né, Alcides? Olha, Giovanni, não tem repasse para o pecuarista, né? Enquanto eu digo que o cara mais sensível do mercado é o comprador, né? Se ele percebe que ele está comprando com facilidade, ele vai oferecer a cada manhã um preço menor, tá? Mas não é só também o desempenho aqui no mercado interno da carne, etc. Tá? A gente também está exportando bastante, porque a nossa carne está com preço bastante competitivo. E para não fugir da sua pergunta, a situação para o pecuarista já esteve pior. Tá? Então hoje os custos de produção diminuíram, está melhor do que há 2 anos. E hoje é possível trabalhar com margem, tá? Nós tivemos um período aí que era prejuízo. Tanto é que na nossa pesquisa de pecuária intensiva, esse ano a gente deve manter ou até aumentar um pouquinho a quantidade de bovinos confinados, viu, Giovanni? Isso é importante que tem relação direta com a queda do preço dos insumos, né, da ração em geral, né, Alcides? A gente está tendo algumas mudanças interessantes no mercado, né? Com o advento do DDG, por exemplo, a gente tem um deslocamento de outros componentes da ração que eram mais caros e estão caindo de preço em função disso, tá? É, o próprio bovino, né, o próprio boi magro que é confinado também está com preço menor e o animal responde por 60%, 70% do custo de produção do confinamento. Então a gente tem um cenário melhor, tá? Relativamente melhor em relação aos anos passados, em relação ao custo de produção. Perfeito. Alcides, conversando aqui nesse mesmo espaço que você está presente, há cerca de um mês e pouco, com o Francisco Manzi, lá da Acrimate, é, ele naturalmente notando todo esse cenário, então de curto prazo, se eu for me remeter a um mês e pouco atrás, né? Mas enfim, ainda prevalece essa pressão. Mas ele chegou a especular comigo aqui alguns sinais de que na virada do ano, pelo menos ali no Mato Grosso, mas quando a gente fala do Mato Grosso, estamos falando mais de metade do rebanho nacional. Havia alguns sinais de que poderia ter uma melhora nesse ciclo mais folgado de oferta, ou seja, ficar um pouco melhor para o produtor de julho, agosto em diante. Ele estava vendo, por exemplo, um reforço nos preços do bezerro e assim por diante, com alguns outros sinais, e também uma certa corrida dos grandes confinadores lá na região sudoeste do estado, para o lado de Pontes de Lacerda, que estavam enxugando bastante as ofertas da região. Isso daí é algo que está sendo notado ou é apenas uma visão dele lá, Silvio? Não, é geral, tá? Você. O melhor,
para comprar a reposição já passou, tá? Mas ainda está interessante. Essa observação do Manzi é acertada, tá? Agora, o difícil é acertar o dia e a hora que o ciclo vira, né? Isso é verdade. É. Isso aí Mas, mas, é a resposta de R$ 1 milhão, de dólares, né, Alcino? vamos dizer assim, o pior já passou. Realmente, ainda dá tempo de comprar bovino de reposição. Aí eu estou falando até de comprar bezerro, para você ter daqui 1 ano e meio, 2, você ter boiada pronta para o ciclo de alta que deverá vir, né? Se repetir os ciclos anteriores. Então é isso mesmo, tá? Então teve essa corrida atrás de bovino de reposição, primeiro porque estava muito convidativo o preço. Em função dessa corrida o preço sobe, né? O mercado é sensível, mas ainda assim vale a pena, porque a gente está imaginando o preço melhor para o pecuarista a partir de 2025, 2026. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Quer dizer, uma hora esse ciclo vira, né? Quer dizer, não tem como, né? É normal também, né, Alcino? É normal, porque o que acontece? A gente está entregando vaca para abate, está matando matrizes há mais de ano, né? E uma hora Exatamente. esse enxugamento do mercado vai fazer com que a oferta de bovinos de reposição diminua e o preço sobe. Tá? E aí, é isso que gera o ciclo, porque todo macho vai para abate, né? Então, Exatamente. o que determina as oscilações do ciclo é a oferta de fêmeas, e a oferta de fêmeas agora começa a cair. São 2 ciclos, tá? Cai agora no segundo semestre, como você falou, então de julho a dezembro a gente deve ter preços melhores, e depois você tem o ciclo longo, que dura 4 ou 5 anos, e esse ciclo deve começar a mudar de sentido a partir do ano que vem. Exatamente. É uma coisa que você falou que muita gente passa batido, né? Quem baliza esse mercado mesmo é fêmea, né? Porque boi, macho vai para gancho mesmo, né? Porque o macho deu peso, vale quanto pesa, eu tenho que vender. Porque se eu ficar segurando, a conversão alimentar piora, é muito caro converter comida em gordura, tá? Em cobertura, né, de gordura na carcaça. Agora, a fêmea, se o bezerro está bom, eu seguro, se o preço do bezerro está ruim, eu vendo. Então é ela que circula, porque a totalidade de macho desmamado vai para o abate na idade adequada, e no peso adequado. Perfeito. Alcides, olhando, você já falou da possibilidade de um aumento do confinamento, mas olhando ainda para o lado das pastagens, a perspectiva do Laninha está sendo vista pela Scott Consultoria de alguma maneira ou não? Não, sim, o clima, para quem vive ao ar livre, o clima é importantíssimo, né? Sim, a gente fala pouco de pasto porque ainda existe um grande preconceito, né? O pessoal acha que, como é que fala, o meu dinheiro não é capim, né? É, Exatamente. ao contrário, capim é dinheiro, tá? E pastagens são muito maltratadas no Brasil. O solo não é corrigido, não existe fertilização do solo nem da planta. Então, e o clima afeta da mesma maneira que afeta a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o café, etc. Tá? E sim, o clima preocupa, tá? Então, e é fácil você monitorar isso. Como não existe dado estatístico, ninguém fala, é só você monitorar o comportamento das culturas comerciais, principalmente de grãos, né? Ver o que está acontecendo, você pode dizer que o capim é a mesma coisa. É claro que sofre menos, porque a gente ainda tem manejos de pasto inadequado, mas a gente sofre. O clima afeta o pasto tanto quanto afeta as outras culturas, viu, Giovanni? Na verdade, eu estava. A minha pergunta era mais no sentido de como que você enxerga, ou vocês estão enxergando o Laninha sobre as principais regiões produtoras para o segundo semestre. Quer dizer, nós estamos vivenciando uma sazonalidade de tempo seco, dentro da normalidade, digamos assim. Só que o calor, por exemplo, nessa transição de El Niño para o Laninha, está acima da média.
Quer dizer, e você como é um especialista nesse contexto todo, eu não sei como que isso já está afetando, poderá afetar a qualidade das pastagens. Olha, vamos dizer que no mercado vigente, ninguém está considerando isso, tá? Aham, É o tamanho da oferta que tem agora exatamente. e pronto. Agora, nós vamos ter, sim, um ano mais seco, é, e vamos sofrer as consequências disso. É claro que tem um monte de pecuarista, não sei se você está sabendo, mas a gente chegou a exportar feno para o Rio Grande do Sul agora, sabe? Não é só. É todo um conjunto de atividades econômicas que precisam ser amparadas, né? Mas tem muito, hoje em dia você tem mais pecuaristas se preocupando com o segundo semestre. Então você tem confinamento, semi-confinamento, diferimento de pasto, silagem, enfim. Você tem toda uma técnica que ameniza esses fatores, tá? Então, eu pergunto porque, como você falou, ninguém fala, né? Mas a gente fala, porque parece que falar de boiapaço é pecado hoje, né? E boiapaço ainda é importante nesse país, né? Não tem como a gente falar só de confinamento, né, Elcio? Não, o boi em pastagem é um privilégio do Brasil. A gente, Exato. nós estamos aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, então é por isso que nós estamos fazendo uma pecuária tropical. E no Brasil a gente faz muito bem feito. Nós somos os melhores do mundo em produção em pasto. Então, o confinamento, semi-confinamento, eles, vamos dizer assim, a gente vai confinar 5, 6 milhões de cabeças, tá? Então, o grosso é o boi em pasto, porque é da natureza do ruminante, né? Ele tem 4 estômagos, ele se alimenta de produtos grosseiros, não é? E a gente acelera só durante 90. No Brasil, o confinamento dura 90, 120 dias. Na Europa, nos Estados Unidos, é a vida do animal. Então, do ponto de vista de bem-estar animal, o pasto é adequado, é adequadíssimo, para falar a verdade, e o confinamento no Brasil, que a gente também compõe a ração com produtos vegetais, a gente nunca desrespeita a característica alimentar do bovino, também baseado em produtos vegetais, tá? Então, comparando com o mundo, comparando o bem-estar animal no planeta, o Brasil também faz a lição de casa com muito esmero, viu, Giovanni? Exato. Apesar de, como você comentou, né, Alcides, ainda temos muito problema de pastagens sem cuidado suficiente que pudesse, até mesmo para atenuar um pouco essa ida mais rápida do animal para o coxo, né? Quer dizer, se tivéssemos pastagens um pouco melhores, ainda poderia levar mais tempo com o animal no pasto, né, Alcides? Olha, na verdade, quem regula essa velocidade é o próprio mercado, né? Como a China determinou que a boiada do Brasil tem que ter até 30 meses, isso provocou uma precocidade do rebanho. Isso é muito bom. Do ponto de vista agronômico, né? A gente que trabalhou com extensão rural, a gente preconizava isso, tá? E agora tem um buziles nessa questão que você pôs aí. Nós fizemos um estudo, esse estudo inclusive foi apresentado na ONU, lá em Nova York, etc. A gente fala, vamos reformar a pastagem, vamos fazer tudo, mas quanto custa? E a quantidade de dinheiro para a gente modernizar, entre aspas, a pecuária brasileira é muito maior do que o orçamento do Ministério da Agricultura. E vamos dizer assim, todos esses países que ficam chateando a gente, eles teriam, né, teriam que financiar a reforma de pastagens, financiar o manejo de pastagem, etc. Isso custa dinheiro, sabe? Então, vamos dizer, essa é a principal razão, não é a vontade ou não do pecuarista. É porque não Aham. existe linha de crédito, então essas reformas estão acontecendo porque elas têm sido estimuladas pelo mercado, mas elas estão acontecendo na medida do tamanho do bolso do investidor pecuarista. Tá? Estamos evoluindo, mas estamos evoluindo dentro da velocidade do dinheiro que a gente tem. Falta um plano safra da pecuária, né, Alcides? Seria bom, seria bom. Você já é meu candidato a ministro da Agricultura. É isso aí, meu caro.
Obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? A gente conseguiu dar uma olhada na situação de curto prazo, falamos um pouquinho da virada do semestre e, como você bem apontou, tem agora aí a oferta pressionando os preços, mas com a possibilidade já no radar de que pelo menos de julho a dezembro, já tenha uma oferta mais escasseada, um pouco mais de reforço de preço, olhando já para 2025 também, né, Alcides? É isso aí, tá? Você fez um belo apanhado aí. E as coisas vão mudar, tá? Se não for em 2025, 2026. Isso aí. Alcides, muito obrigado aí. Um ótimo resto de dia aí em Bebedouro. Ó, prazer em revê-lo, foi muito bom conversar com você de novo. Sucesso, saúde e muita felicidade. Obrigado, viu, Giovanni? Opa, vamos ficar mais careca e barbudo mais cedo junto. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais. Finalizamos a nossa entrevista com o Alcides Torres, do Forte Consultoria, né, e vimos com todas as letras, como ele disse. Agora ainda tem pressão sobre o boi. O frigorífico ainda tem oferta suficiente por conta das chuvas no primeiro quadrimestre do ano, mas a virada do semestre já tem sinais de que os preços vão melhorar um pouco mais, já olhando para 2025. Esses são os principais destaques. Amanhã a gente volta com mais uma entrevista exclusiva. Muito obrigado.